Jesus causou uma impressão profunda nos seus ouvintes pela maneira conforme ele ensinava, pela autoridade do seu ensino, pela sua criatividade ao ensinar. As histórias contadas por Jesus são consideradas um padrão para aqueles que apreciam até mesmo a literatura secular. E a mais conhecida das histórias contadas por Jesus, você a encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu peço que você abra o texto bíblico neste capítulo, Lucas, capítulo 15. Ofereça a oportunidade da pessoa que está ao seu lado acompanhar a leitura do texto bíblico na sua Bíblia, se ela não possui um exemplar das Escrituras. Lucas 15, começando no versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse-lhe o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te pedimos a graça de sermos abençoados com a compreensão da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos oriente e a aplique à vida e necessidades de cada um de nós.
Em nome de Jesus. Amém. Se diz com muita frequência que a história é contada pelos vencedores. Os derrotados, terminado o conflito, eles não têm voz, não têm meios de comunicação, eles não têm como transmitir a sua versão dos fatos, e os vitoriosos, então, são aqueles que dão a interpretação da história. Um exemplo disso a gente vê na Segunda Guerra Mundial. Os alemães foram derrotados e os filmes que a gente vê são filmes que mostram a bravura dos aliados, a crueldade dos alemães, dos japoneses. Mas, se você viajar pela Alemanha e percorrer algumas das suas cidades principais, você vai receber outro tipo de informação. Todas as grandes cidades da Alemanha foram quase que varridas do mapa no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha já não possuía mais nenhuma capacidade de defesa, quando sua força aérea já tinha sido destruída, quando a sua artilharia antiaérea se mostrava completamente ineficaz. Nós podemos visitar a cidade de Colônia, onde só a grande catedral foi preservada, Dresden, que foi completamente arrasada, não ficou nenhum prédio de pé. Os aviões passavam e iam com a finalidade de destruir. Não era uma guerra de destruição voltada para objetivos estratégicos, a destruição de pontes, de fábricas, de linhas férreas, de refinarias, mas os bairros residenciais, os prédios. Uma tristeza de ver. Terminada a Segunda Guerra Mundial, muitos na Alemanha passaram fome. A nação privada de um número muito grande de pessoas do sexo masculino no momento de sua força, na pujança de sua força, ficou reduzida a adolescentes, idosos, nesta fase de reconstrução. As igrejas profundamente envergonhadas. As igrejas evangélicas, a igreja católica, principalmente a igreja luterana, porque os cristãos da Alemanha, eles abraçaram o partido nazista, encheram os templos com as bandeiras do nazismo, deram todo o apoio a Hitler e ao Partido Nacional Socialista da Alemanha, e depois eles verificaram que tinham cometido um gravíssimo engano. Voltar as pessoas para a igreja, ter uma mensagem para este povo que voltava desiludido de uma guerra, com seu orgulho nacional destruído, com suas possibilidades de sobrevivência bastante ameaçadas. Nesta situação de casa destruída, de nação destruída, um homem foi levantado por Deus na Alemanha para trazer uma mensagem de reconstrução ao povo evangélico. Helmut Schreielich.
Há um livro dele em português. Nesse livro ele fala diversas vezes acerca de sua família e num desses momentos em que ele fala sobre os seus filhos, ele conta que estava com a criança no colo e a criança gostava de brincar no espelho com a outra criança que ela via do outro lado, a imagem no espelho. E ela sempre sorria e batia com as mãos e fazia carinho, até que um dia, com talvez 1 ano e mais um pouco de idade, o seu filho parou diante do espelho e ficou sério. E ele percebeu que pela primeira vez o filho se reconheceu do outro lado do espelho. Meus amigos, a Bíblia é um livro que foi escrito para servir como uma espécie de espelho diante de nós. Nós não pensamos acerca da nossa fisionomia e do nosso estado, de quem somos, não nos vemos com muita clareza. Eu estive esta semana pregando no Rio de Janeiro e encontrei um amigo dos meus tempos da adolescência. E quando eu o vi, quase não o reconheci. Ele me reconheceu porque eu era o orador oficial de um congresso promovido pela Convenção Batista do Rio de Janeiro, a Convenção Carioca. E ele veio na minha direção: Hélio! E quando eu reconheci, eu levei um choque tremendo. Eu disse: mas como ele está velho! Esquecido de como eu já estou velho. Este é um texto que eu gostaria que você olhasse e procurasse se ver nesse texto. Não só isso, mas é um texto extremamente revelador, não só acerca do ser humano, mas acerca de Deus. A primeira imagem que você pode ver nesse espelho é de uma pessoa insatisfeita. É o filho mais novo que sai de casa, tem dinheiro, parte para a farra, tenta preencher essa satisfação pelas vias do prazer. Ele tem uma riqueza que não foi ele que angariou. Via de regra, o que nós temos na vida não tem a sua fonte exclusiva em nós mesmos. Se você é capaz de dizer: eu trabalhei, eu ganhei, eu juntei, mas se você trabalhou e conseguiu alguma coisa, você deve a alguns desses fatores, e talvez a todos juntos. 1, oportunidade. Você teve a sorte de estar no lugar certo para começar um negócio certo. 2, inteligência ou habilidade, que é uma coisa que a gente recebe quando nasce. A gente pode aperfeiçoar, a gente pode usar a inteligência e adicionar à inteligência o conhecimento e a cultura, mas algumas pessoas são mais privilegiadas e pode ser que você tenha conseguido alguma coisa dessa maneira. Quem consegue, se consegue direito, ele consegue por esses caminhos, ou por herança, que aí fica claro que a fonte não é dele. Este jovem vai gastando a fortuna que ele não ganhou, vai gastando recursos que ele não juntou, vai se sentindo o superior dos mortais, ele é aquele que é amado, que é querido, que todos querem estar com ele porque ele esbanja dinheiro.
E ele é uma pessoa que está acima do nível normal das outras pessoas, exatamente porque o ser humano costuma valorizar os outros por aquilo que eles possuem. Então ele vive essa vida, mas vive insatisfeito. E nós podemos observar isso na vida de muitas pessoas. Há, às vezes, exemplos chocantes de pessoas que, tendo tudo, elas vão resvalando ladeira abaixo, porque nada daquilo que elas possuem as satisfaz. Eu tenho a impressão que as pessoas mais insatisfeitas são aquelas pessoas que não têm que lutar por nada, que têm tudo na mão, que podem fazer exatamente tudo aquilo que elas quiserem. Um um dos pastores mais influentes lá nos Estados Unidos, Bill Hybels, pastor da comunidade evangélica Willow Creek, na cidade de Chicago, ele diz que aos 19 anos de idade, trabalhando na empresa do seu pai e com um bom desenvolvimento na empresa, o pai disse para ele: meu filho, tira férias e vá passar um período num país de sua escolha. Ele escolheu o Brasil. E ficou hospedado lá em Copacabana, no Copacabana Palace. Isso há cerca de 30 anos atrás, com seus 19 anos. Ele agora, quando ele contou isso, estava com 49, agora está com 50, 51. E ele diz que estava ali no bem bom. Ele sempre teve uma admiração muito grande pelo Brasil e especialmente pelo Rio de Janeiro, pelas praias do Rio, e lá estava ele. E na hora do jantar, ao lado da sua mesa estava um casal de mais de 70 anos de idade. E eles estavam ali comemorando o fato de que, através dos anos, eles tinham conseguido juntar algumas coisas, alguns recursos, tinham trabalhado, tinham economizado e estavam no Rio realizando um sonho. 72, 73, 74 anos de idade. E ele então pensou assim: poxa, eu com 19 anos estou realizando um sonho que este casal levou mais de 70 anos para realizar. Que sonho eu terei para realizar aos 73 anos de idade, aos 75 anos de idade? Se agora eu posso ir para qualquer lugar do mundo, o que eu ainda vou esperar alcançar quando eu tiver mais de 50 anos? E então ele disse para si mesmo: eu preciso ter um alvo para a minha vida. Eu preciso encontrar alguma coisa que vale a pena me dedicar. E foi quando ele resolveu ir para o seminário para se tornar pastor. Tem sido um dos pastores mais abençoados no mundo. Mas, meus prezados amigos, muitas pessoas vivem assim na vida e elas conseguem estabelecer alvos, realizam esses alvos, sonhos, concretizam esses sonhos, mas depois de tudo isso, ainda lá dentro há uma fome, há uma insatisfação. Essa é uma característica do ser humano. Alguém escreveu muito recentemente que o ser humano sofre de nostalgia. O ser humano tem um desejo de perfeição, de felicidade, que ele não consegue realizar de maneira nenhuma enquanto a vida dele
não se relacionar com Deus. Agostinho já dizia isso, que cada um de nós tem um buraco tão profundo que só Deus pode preencher. E por mais que a gente coloque coisas dentro desse buraco, este buraco tem o tamanho do infinito, então podemos ganhar todo o dinheiro do mundo e continuaremos insatisfeitos. Experimentar todos os prazeres que a vida oferece e continuaremos insatisfeitos. Adquirir todo o conhecimento que seja possível e ainda estaremos insatisfeitos. Conseguir juntar nas suas mãos o poder para decidir sobre a vida de pessoas, organizações e nações, e ainda assim seremos pessoas insatisfeitas. Você consegue se ver nesse jovem? É interessante que ele não só é uma pessoa insatisfeita, mas é uma história que Jesus conta que ele vai perdendo a sua humanidade. Ele sai de casa num ambiente bem estruturado de família, com um pai que o ama, tendo todas as coisas à disposição, e ele vai terminar lá embaixo numa pocilga, querendo comer aquilo que os porcos comiam. Ele chega a um ponto que ele come com os porcos, se assenta com os porcos, cheira a porco. Ele foi perdendo a sua humanidade, a tessitura da sua humanidade. Ele foi se distanciando de si mesmo. Não é à toa que o Novo Testamento, quando fala acerca de salvação, diz que a salvação é este momento em que a pessoa se reintegra. É a ideia de um todo que volta a se formar. A ideia é que o ser humano está dividido. Ele quer ser uma pessoa, mas não consegue chegar lá. E essa é a história deste jovem. Você consegue se ver nesse espelho, uma pessoa assim, insatisfeita, uma pessoa que ainda não encontrou alguma coisa que o preencha na vida, que dê sentido definitivo à sua vida? Talvez você diga, eu não estou nessa situação. Mas não há, talvez, alguns sinais de desumanização em você? A outra imagem, o outro padrão é de uma pessoa boazinha. É uma pessoa que não vai ladeira abaixo. É uma pessoa que cumpre os seus deveres. É uma pessoa que goza de boa reputação. Isso aí é mais fácil da gente se encontrar nesse tipo de gente. É uma pessoa que come o fruto do seu trabalho. É uma pessoa leal. E é o irmão mais velho. Mas é uma pessoa dura. É uma pessoa que comete um equívoco muito grande na sua vida. É o equívoco de se comparar com aqueles que são fracassados na vida, que fracassam. É muito fácil a gente se sentir bem quando a gente olha para aqueles que estão abaixo. 1, 2, 3, 5, 10 degraus abaixo. Com aquele que vem para casa cheirando a porco. É muito fácil a gente se sentir bem. É muito fácil a gente se sentir bem quando a gente trabalha e nos comparamos com aqueles que não querem nada com o trabalho. E a gente não percebe que esse tipo de atitude nos afasta do nosso próximo. Nós dependemos uns dos outros. Os que têm maiores possibilidades na vida e os que têm menor possibilidade. Uma das coisas que a gente precisa perceber com clareza, meus prezados amigos, é que o homem, do ponto de vista religioso,
ainda que ele tenha que tomar uma decisão sobre a sua vida, ele não é para se ver sozinho diante de Deus. Não há espiritualidade solitária. E este jovem que fica em casa, ele é assim. Ele é uma pessoa que se recusa a ver no outro um irmão seu. Ele diz para o pai: eu te sirvo há tantos anos, nunca me deste um cabrito para eu comer com os meus inimigos, com os meus amigos, digo. Com inimigo a gente não come cabrito, né? E este teu filho, ele não diz este meu irmão, este teu filho que gastou dinheiro com as prostitutas, mandaste matar o bezerro gordo. Aí o pai diz assim: era justo que a gente desse uma festa, porque o seu irmão, ele diz este teu filho, mas o pai o lembra, o seu irmão. A gente esquece isso com uma facilidade muito grande quando a gente está em cima, quando a gente está nos degraus de cima, quando a gente tem dinheiro sobrando e vê a pobreza batendo à porta da nossa casa, quando a gente vê amigos que não são bem amigos, mas são pessoas do nosso relacionamento com dificuldades, e o nosso coração se fecha. É muito fácil, quando ganhamos muito, acharmos que nós temos direitos na vida e que os outros têm que enfrentar as suas más escolhas. Eles têm que aprender. E quando a pessoa chega a esse ponto de ir se isolando em relação ao seu próximo, ela se isola também em relação a Deus. Ele está em casa trabalhando, mas a ideia que ele faz do pai dele é de que o pai dele é avarento. Nunca me deste um cabrito. E o pai disse: meu filho, larga de ser bobo, tudo que eu tenho é seu. Que história é essa? Mas a ideia deste conceito de um Deus avaro não é tanto por achar que Deus não possa dar. Na verdade, é mais por achar que nós não precisamos dele. Como não precisamos, não o buscamos. Como se tivermos que dar uma festa para os nossos amigos, nós temos dinheiro suficiente para levá-los no McDonald's. Gostou, Júlio? Como nós somos capazes de custear os nossos prazeres e não depender de outros. Como não dependemos de Deus, nós não conseguimos perceber como Deus é gracioso e bom. Via de regra, por incrível que pareça, essas pessoas que estão lá em cima, elas estão lá em cima não só economicamente, mas muitas vezes religiosamente. A pessoa frequenta a igreja todos os domingos e acha que é melhor do que os outros que não frequentam a igreja. Que engano, meus irmãos. Vocês sabem disso? Vocês, membros de igreja, membros da nossa igreja, aqueles que já são crentes há 30, 40 anos, estão cansados de ver que crente muitas vezes se comporta pior do que aquele que não se professa um crente em Cristo. Então, parar com isso. Os escândalos estão aí se multiplicando no Brasil. Nosso ministro de música, anos atrás, foi comprar, trocar o carro e foi ver se conseguia fazer isso a prazo na concessionária. E quando ele disse: eu sou religioso, o homem diz: agora não. Agora não. Não, eu sou assim uma espécie de pastor. De jeito nenhum.
Ora, por que o homem chega a dizer uma coisa dessas? Porque ele está cansado de ver esse pessoal que fica ali em cima, achando que é melhor do que os outros, fazendo tanta besteira e cometendo tantos erros aí na vida, indignos de confiança. Mas é exatamente na esfera do religioso que muitas vezes nós encontramos as pessoas mais orgulhosas. E eu lhe pergunto, você se vê assim? Melhor do que os outros? Se vê assim, você está mal. É muito fácil ser bom quando a gente se compara com o pior. Mas o ponto de referência não é o irmão que está voltando fracassado. O ponto de referência é o pai. É bom quando a gente lê a Bíblia e diz assim, isso aqui é comigo, sou eu que estou aqui. E é maravilhoso quando você abre esse livro e lê, e em seu coração você chega à conclusão, Deus é assim. Que Deus é esse? É um Deus gracioso, que recebe as pessoas de braços abertos, é um Deus alegre, que se alegra com a volta dos seus filhos. É um Deus que satisfaz nossas necessidades mais profundas. O filho está lá na pocilga, mas ele diz assim, os empregados da casa do meu pai, eles têm comida em abundância, há pão sobrando na casa do meu pai, porque Deus é assim, é um Deus que abençoa. É um Deus que faz mais do que aquilo que a gente pode esperar dele. É interessante que naquela época fazia parte da etiqueta social que um homem digno, um homem livre, jamais correria pelos caminhos ou pelas estradas. Isso era tarefa de escravo. Se é para correr, manda um escravo. Se é para correr, manda um garoto. O homem, na sua dignidade, andava, mas não corria. Mas o pai corre ao encontro do filho, faz mais do que aquilo que se espera, não está preocupado de que ele esteja fazendo alguma coisa que lhe cause vergonha, e a Bíblia diz que foi exatamente isso que Deus fez. Deus veio a este mundo, não se assentou num trono, ele subiu num monte com uma cruz. Ele foi confundido com os pecadores. Ele fez mais do que aquilo que nós poderíamos sequer imaginar. Esse é o Deus revelado por Jesus. Esse é o Deus revelado na Bíblia. Quem é você? Quem é Deus? Deus não é um ilustre ausente. Deus não é um ser insensível que desconhece quem é você e que esteja desinteressado na sua vida. Deus é alguém que não importa que você se sinta um fracassado e volte dizendo, eu pequei, ou que você esteja montado no seu orgulho achando que é melhor do que os fracassados da vida, que o Evangelho é para quem é viciado, é para quem está na lama, na sarjeta, mas para você não. Você está muito bem na vida. Mas é com esse também que o pai está fora de casa, enquanto a festa, dizendo, vem meu filho, entra, venha se alegrar comigo, porque Deus ama a todos. Os que já se descobriram como precisando dele, e aqueles que ainda não descobriram isso, que precisam dele. Que Deus o abençoe a se ver, mas sobretudo a ver e a experimentar na sua vida quem é Deus. Oremos. Ó Deus e Pai, Tu sabes das lutas que temos, Tu sabes das decepções que sofremos, Tu sabes o quanto nós precisamos viver uma vida integrada.
sem estarmos divididos, ó Deus, procurando seguir em dois caminhos. Tu sabes o quanto nós precisamos compreender quem Tu és e confiarmos em Ti completamente. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós. Aqueles que estão aqui e que estão dizendo, ó Deus, eu preciso de Ti. E aqueles que estão aqui por qualquer outro motivo, mas que confiam em si mesmos, confiam na sua própria maneira de pensar, de ver, de julgar, e não precisam do Teu conselho e da Tua palavra. Ó Deus, esteja com cada um de nós, e que o Teu Espírito trabalhe na vida de cada um de nós, para que todos nós possamos nos voltar para o Senhor a cada momento, para experimentar que na Tua mesa há pão sobrando, e que Tu és um Deus disposto a abençoar principalmente perdoando os nossos pecados e fazendo de cada um de nós novas pessoas quando nos encontramos contigo. Que esta seja a bênção experimentada por aqueles que hoje estão se vendo pela primeira vez na Tua palavra e que estão Te vendo pela primeira vez através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.